Eu que agradeço o carinho do senhor aceitar. Eu sei que nessa época agora está corrido, né? Mas o senhor aceitar esse Uhum. bate-papo com a gente e com certeza é proveitoso, porque o senhor, eu estava lendo o seu, um pouquinho, né? O senhor é advogado, é economista, trabalha na área do direito da área civil e eleitoral. É uma vasta área, né? Tem muito trabalho, além de ser especialista na área do direito público. Como é que Exato. um jovem como o senhor, dedicado ao estudo, tem tempo para tanta coisa assim? Fala para nós aí. Rapaz, primeiro que eu não sou tão jovem assim, né? Não sou tão jovem assim. Quando a gente passa dos 40, a gente fica já calado dizendo qual é a É, nossa idade, né? é verdade. É, Na verdade, eu sou carioca, já moro aqui há alguns anos, vim para cá porque eu passei num concurso da Caixa Econômica. Pô, O legal. concurso nunca me chamou, mas eu já comecei a trabalhar e passei no vestibular da UESC. Aí eu fiquei naquela, né? Vou fazer o E, já estava no emprego público, já estava na faculdade pública, aguardando ser chamado pelo emprego público. Mas só que a Caixa nunca me chamou. Aí eu adentrei na advocacia, me apaixonei. Além de advogado, sou economista e estamos aí na labuta. Eu admiro muito o seu trabalho e acompanho os seus bate-papos aí. Né? As redes sociais têm nos trazido a momentos maravilhosos, né? São verdadeiras aulas, seminários, as suas lives. E eu, de coração, agradeço essa oportunidade, viu? Ah, tudo bem. E o Ó, tema que você me convidou é muito pertinente, né? sim, O momento que exatamente. estamos vivendo. Inclusive, com a sua permissão, a gente vai gravar a live para poder disponibilizar em outras plataformas, né? Porque às vezes Ótimo, 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 ótimo. às vezes os amigos não podem, inclusive vários amigos candidatos, se eu não puder, que eu estou na reunião, porque o tema é pertinente, é para o momento, né? Eu vou disponibilizar em outras plataformas para a galera. Quero agradecer a galera que está entrando aí, desde já, Edson, Carlos, Marcelo, a galera amigos. Quero passar a bola para o senhor, porque eu sei que o senhor vai falar de alguns assuntos bastante interessantes, porque o tema sobre as mudanças eleitorais por causa dessa pandemia, isso é muito rico para nós nesse momento. E eu quero iniciar o que o senhor fala sobre as alterações do calendário eleitoral. Bem, com a pandemia, com o advento, digamos assim, da Covid-19, afetou diretamente a, a nossa eleição. Sim, Por quê? A primeira situação que chama atenção é a alteração do calendário eleitoral. Aquela eleição que seria em outubro passou sim, a ser 15 de novembro. sim, E com o segundo turno, para as cidades que têm segundo turno, aqui na Bahia, como Salvador, Vitória da Conquista e Feira de Santana, 15 dias depois. nossa, Certo? Então, foi uma alteração no calendário significativa, porque foge a uma programação. Essa emenda constitucional foi uma das alternativas encontradas para que ocorresse a eleição. sim, Por quê? Porque debateu-se a unificação de todas as eleições. sim, Situação essa que o Congresso Nacional refutou e o Tribunal Superior Eleitoral, de uma forma ocorrendo-se aí uma consulta técnica, sim, também prevaleceu a situação de que ocorresse esse ano, mas com essa nova data. Porém, com essa mudança, ocorreram outras mudanças. Por exemplo, a questão da desincompatibilização. A desincompatibilização é de 3 meses antes das eleições. Então, aquele pré-candidato que estava se planejando a sair, digamos, em junho, julho, sim, agosto, alterou-se. Então, sim, muda também a estrutura administrativa do poder sim, público, seja ele no âmbito federal, estadual, municipal, porque aí essa pessoa se mantém e só sim, sai até 3 meses. Há aqueles casos que sim, praticamente no termo jurídico que precluiu, que é aqueles casos que a pessoa já tinha que se descompatibilizar antes de ocorrer a situação do advento da Covid-19. Então, chamamos a atenção que também foi alterado a questão de quem sim, é apresentador de rádio e TV, que faz comentários em rádio e sim, TV, que essas pessoas tinham que se afastar de até dia 15 de agosto. Então, foi uma das mudanças que sim, ocorreram, né, com esse novo calendário. Outra situação também que chama muita atenção sim, foi a das convenções partidárias.
Sim, Aquela sim. convenção partidária, e cheio de gente, bate-fumo, aquela zoada, aquela coisa louca, agora já está diferente. Porque o Ministério Público está sendo orientado, o Ministério Público Eleitoral, a observar como vai ser esse momento. Por quê? Porque foi autorizado que Sim, sejam feitas convenções partidárias através de plataformas sim. virtuais. Que é Então, uma ou novidade, seja, né? que é uma novidade. A Ilhéu, se algum dos pré-candidatos quiserem, eles podem fazer aquela convenção virtual, em plataforma Zoom, no Google Meet, não sei. Seja o que for, ou até mesmo dessas mensagens remotas, ele pode. Ele pode fazer sem nenhum tipo de problema. Mas não quer dizer que está proibido a pessoa fazer de forma física. Sim, Essa de forma presencial, se faz necessário que os coordenadores de pré-campanha, o presidente do partido, façam algum tipo de consulta junto ao órgão estadual e federal, sim, sempre salientando isso, porque o municipal, como eleições municipais, eles têm esse cuidado para que não tenha nenhum tipo de conflito de interesse. sim, Para saber como é que está a questão sanitária do município, para saber sim. se pode ocorrer essa aglomeração de pessoas. Então, na dúvida aqui. Então, quer dizer que para poder ter a presencial, os partidos ou o grupo vai ter que fazer uma consulta, né, aos órgãos sanitários antes, no caso. Para saber como está o quadro pandêmico do seu município. Porque às vezes está numa situação, um lastro tão grande que não pode nem ter aquele evento com 100 pessoas, 50 pessoas. Por Sim, mais que a lei do município, ou algum decreto estadual, como foi baixado aqui na Bahia, sim, permita, mas tem, a Bahia são 417 municípios. O sim, Brasil são mais de 5 mil municípios. Então, cada um tem sua particularidade. E eu também queria aproveitar o adendo, dentro dessa questão da alteração de calendário, sim, que eu acho que uma coisa que vai chamar muita atenção do que eu vou sim, falar, até mesmo para aqueles que vão assistir na posteriori aqui, sim, sim. é que as eleições pode ser que não ocorram no dia 15 de novembro. Em Ilhéus, Itabuna, Guaraci, Itajuípe, por causa que o índice de Covid está tão alto. E agora, com essa situação do 7 de setembro, que Sim. esse feriado prolongaram muitas pessoas viajarem aglomerado. Nos próximos 15 dias, alguns analistas falam que Sim. podemos ter um boom pandêmico. Aumentar em muito essa contaminação. Então, o que pode acontecer? Cidades como a nossa não Sim. ter condições de ter eleição no dia 15 de novembro. Aí, o que ocorreria? Seria comunicado à Junta Eleitoral do município, a Sim. Junta Eleitoral do município comunicaria ao TRE, o TRE comunicaria ao TSE, o TSE passava para o Congresso Nacional, que através de um decreto legislativo ia dizer qual seria a data das eleições nesse Sim. município, sendo que essa data será até dia 27 de dezembro. Ou seja, tem município no Brasil que vai ter eleição entre Natal e Ano Novo. Nossa, então quer dizer que, inclusive, Ilhéus é vítima, assim, entre aspas, pode ser vítima dessa situação, né? Porque a cidade recebe muito turista e os números podem disparar. A autoridade sanitária pode baixar um decreto dando uma situação de risco para uma situação eleitoral. Exatamente. Aí, os órgãos técnicos estaduais e federal podem se pareceres técnicos Sim, que estará repassando essa situação para a junta eleitoral do município. Eu, particularmente, vou dar minha opinião, não sim, como advogado eleitoralista, sim, mas sim, como cidadão do sul da Bahia. Eu sim. acho que teremos cidades aqui no sul da Bahia que correm um sério risco de não ter eleição por conta da situação pandêmica. Não ter eleição no dia 15 de novembro, ser protelada mais à É, frente. a gente, infelizmente, percebe um comportamento meio assim, eu não sei, desleixado da população em si, né? Em algumas regras que era levado muito a sério, o uso de máscara, a não aglomeração em especial, já tem sido algo relativizado. E o que o senhor está dizendo é um fato muito importante. Quero dizer aos amigos que nos acompanham, nós estamos recebendo o doutor Wagner Aires, um nosso advogado na área eleitoral, um economista,
Quero agradecer os amigos que estão nos acompanhando aqui. Doutor, deixa eu saudar os amigos. Marcelo Bacelar, um forte abraço. Ana Cerqueira. Jackson Rodrigues, que é candidato. Jaquinho, fica ligado aí, viu? Muito assunto interessante. Luiz Moreira também, um grande amigo. Luiz Morena, Elvia Lago, Rossi, Josi Matos. Henrique, você também está na área. Marcelo, você conhece bem, né, doutor? Marcelo é de Itabuna, nosso amigo querido. Doutor, eu queria voltar um pouquinho sobre a questão da descompatibilização. O senhor falou aí que... Eu queria voltar um pouquinho sobre a descompatibilização. Porque eu já vi pessoas se organizando para disputar a eleição e perderam uma data específica e ficaram de fora. Por que isso? Assim, o cara perde uma data e atrapalha todo o processo eleitoral para ele. Qual é o entendimento que a lei sobre isso? Bem, a ideia aí é que precluiu. A lei aí deixa bem claro, 90 dias antes das eleições é o prazo, digamos assim, mais próximo das eleições. Mais próximo das eleições. Por quê? Porque é o caso do servidor público concursado. Tem aqueles casos mais específicos, que é o caso do militar. O militar ele pode ficar no cargo e somente no dia da convenção ele se credenciar, que ele não se filia, ele se credencia a um partido político e no dia da convenção ele se afastar de fato das suas obrigações para poder se candidatar. Sabendo-se que se for um militar com menos de 10 anos de farda, digamos aqui no Nordeste usa muito esse termo, de farda, né? 10 anos de farda, ele tem que ser exonerado do cargo. Agora, com mais de 10 anos, ele se licencia. Também chamando a atenção que o Guarda Civil Metropolitano, o GCM, ele não é equiparado como um militar. Ele não tem essa regra de poder se candidatar, se credenciar no dia da convenção. Ele obedece o prazo dos 3 meses. Entendeu? Entendi. Teve uma confusão recentemente que levou até um parlamentar a perder os direitos políticos e ser cassado, né? Quero saudar o doutor Caio Ock, que está na área aí, lá de Salvador, nos assistindo. Um abraço, doutor. E a galera de Diácono Oliveira também está na área aí, Araújo. O que aconteceu com... E ele era militar, é um parlamentar lá de Feira de Santana, ele era militar e acabou não sendo... assim, a lei compreendeu que ele perdeu o prazo, porque ele era vereador na cidade. Essa confusão aí se deu por quê, no caso dele? Bem, aí é o seguinte, existe uma ação por nome Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. Se a pessoa não preencheu todos esses pré-requisitos para poder se candidatar, aí pode vir um partido político, uma coligação, ou um candidato, ou até mesmo um eleitor, um comum do povo, ir até o juiz e apresentar essa ação de impugnação. Claro que essa pessoa comum, como ela não é advogada, tem a questão do jus postulandi. Essa pessoa comum, ela entra com uma notícia junto ao juiz eleitoral. Agora, os demais entram com ação de impugnação de registro de candidatura. Nós temos inúmeros casos desses aqui, recorrentes no Brasil todo, onde o tribunal, o TRE São Paulo, Paraná, eles são bem eloquentes nesse posicionamento. Usa-se como parâmetro até mesmo que ele fala no TSE, e eles são bem efetivos, são bem rigorosos em relação a isso. Então, aquela pessoa que perdeu o prazo, infelizmente, não vai ter aquele jeitinho. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem aquele jeitinho. Precluiu, o bonde passou. Entendeu? Infelizmente. E nós temos outra coisa que chamamos a atenção, é a questão da publicidade institucional. A publicidade institucional, com esse quadro de Covid, havendo-se necessidade, pode-se fazer publicidade institucional agora no segundo semestre, normalmente, sabendo-se que o Ministério Público Eleitoral está de olho, assim como os outros partidos, assim como outras coligações. Correto? Então tem muita gente aí que está fazendo tem muito pré-candidato aí fazendo aquela propaganda institucional no seu stories no Instagram, achando que ninguém vai filmar aquilo ali e vai representar. E vai. Não tem para onde correr.
E essa publicidade institucional também tem como parâmetro o que foi gasto nos últimos Sim, 3 anos, trimestralmente, ou sim. quadrimestralmente, agora me falha a memória, mas Sim. acontece isso aí, Jefferson. Então, muito cuidado, todos de olho. Ô, Outra coisa que doutor, alterou também no calendário. Ah, sim, prossiga. desculpa, é porque às vezes algumas coisas a gente que é leigo Sim, é, sim, sim. Fica é à bom vontade. é bom revisitar. Da questão da publicidade institucional, eu mesmo sou totalmente leigo. Como é que a gente pode acompanhar isso mais de perto? O que eles estão fazendo de fato? Como o senhor falou, tem as campanhas, no caso do Covid, que é permitido, né? Por questões sanitárias. Não é isso? Exato. Mas aí o que ocorre? Aquela propaganda impulsionada no YouTube da Prefeitura Municipal, aquela propaganda em outdoor, aquela propaganda nas plataformas oficiais, todas essas aí estão sobre a tutela de todos. Todos estão observando o que está acontecendo e todas elas podem ser objeto de representação. Outra Outra coisa coisa também que que eu eu queria. Sim. Sim, me perdoe. Eu queria voltar um pouquinho na questão das convenções, até porque é um assunto que muito nos interessa e alguns amigos me pediram até para perguntar ao senhor em relação às convenções. Na questão, se o cidadão não tiver o equipamento em casa que dê condições para ele entrar lá, participar ativamente, e ele deu o nome para o partido, né, como para ser candidato. Mas ele não pôde participar ativamente porque não tem estrutura online, né? A internet dele está ruim na hora, não deu certo. Ele é impedido? Alguma coisa que ela atrapalhe? Bem, primeiro dizer que não está vetado a possibilidade de fazer a audiência não, me desculpe, a Sim. conversão de forma pessoal. Unicamente que a Justiça Eleitoral fez foi dar a opção de se fazer de forma virtual. Geralmente, as pessoas, como eu volto a dar o exemplo Norte e Nordeste, são muito politizadas, gostam da política. Então, o que ocorre? Eles vão tiver problemas, não é um motivo de impugnação. Por exemplo, por quê? Porque o candidato ele vai ter seu nome junto aos convencionais. Eles que vão Sim. homologar. Os convencionais. O pré-candidato a prefeito não precisa necessariamente estar na convenção. Basta ter tido todos aqueles atos de pré-campanha que o cara pode ser candidato. Eu dou exemplo disso que na cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele foi escolhido candidato Sim. o candidato da coligação em 3 partidos diferentes, ele não foi em nenhuma das 3 convenções. Ah, tá. Entendeu? Em pontos diferentes da cidade, até mesmo porque para não evitar aglomeração, para evitar esse tipo de problema. Então, respondendo a essa pergunta que você falou, não há necessidade da pessoa se fazer presente efetivamente. Se a pessoa teve algum problema, que eu acredito que não vai ter, não é por isso que vai ser impugnado o registro de candidatura dele. Entendeu? Entendi. Entendi. Eu queria também chamar aqui a atenção, a Sim. outra data muito importante que alterou-se foi a prestação de contas. Gente, esse problema de prestação de contas acaba com a carreira política de uma pessoa. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Observe, uma coisa é você prestar contas e sua conta ser reprovada. Outra coisa é Sim. você não prestar contas. Sim. É melhor você prestar contas de sua conta com um determinado problema, Sim. que você sabe que vai ter que resolver, do que deixar de prestar conta. Um abraço Sim. aí para o Dr. Jefferson entrando aqui também, Ah, um Jusilene, abraço. Edilénia, a Galera todos boa entrando aí. eles. Doutor Jefferson, um Então abraço. a prestação de contas, tinha seu prazo para o final desse ano, agora foi para 18 de fevereiro. Então, ou Sim. seja, a prestação de conta do candidato, por conta da Covid, por conta de todos esses Sim. problemas, vai poder, em vez de ser feita em dezembro, vai poder ser feita em fevereiro, até 18 de fevereiro. Então, Deixa eu, chama essa atenção. Sabe?
eu queria revisitar nessa questão, porque eu acho que a gente que é leigo pode apertar um pouquinho mais, que o senhor tem muita coisa boa para falar sobre isso, né? Nos dá essas aulas. Um abraço a galera que está Sim. entrando aí. Me perdoe, a gente não está falando com vocês que estão entrando, porque a gente está tomando uma aula aqui com o doutor Wagner Aires, e a Nada. gente que está na luta aí de ser candidato pretende aprender um pouquinho como é que funciona as leis. Doutor Jefferson Ramos é um professor também, nos deu umas aulas maravilhosas aí. Um abraço à galera que está acompanhando, muito obrigado. Ô, doutor, a questão da prestação de contas, eu já vi amigos ter dificuldade no pós e depois da eleição, e anos depois teve que ir lá na frente do juiz para justificar, não ligou, e agora recentemente um amigo achou que podia ser candidato e descobriu que ele não pode, está condenado a pagar até umas coisas lá. Esse prazo o senhor já falou que mudou. Se o cidadão não apresentar até essa data que o senhor falou aí, para essa eleição ele já fica prejudicado? Já fica prejudicado. Ó, eu vou falar, eu ia falar um pouco mais à frente, mas eu vou falar logo aqui para você entender a dimensão desse problema. Sim. Muita gente está falando, ó, os fichas sujas foram beneficiados com a Covid. Realmente, aquela pessoa condenada que teve a condenação em 2012, 2014, 2016, a depender do interstício de tempo, com a mudança do calendário, elas foram beneficiadas. Porque aquela condenação era até o dia da eleição, que ia ser agora em outubro. Como ela já se tornou elegível. Então, aquela pessoa que está com problema de probidade, que foi condenada, teve problemas aí de contas reprovadas, que levou-se para a questão administrativa do município, junto à Câmara de Vereadores, essa pessoa vai poder ser candidata. Mas a pessoa que teve problema de prestação de contas, não, porque vai até o final da legislatura, dia 31 de dezembro. Sim. Para você ver, às vezes o cara teve um problema de milhões e milhões à frente da gestão pública e a pessoa vai conseguir ser candidata agora. Sim. Mas aquela pessoa que teve um problema de prestação de contas, até 31 de dezembro não vai poder. Entendeu? A gravidade que é prestação de contas, eu chamo a atenção que nessa eleição são 3 pilares: o jurídico, a contabilidade e a publicidade. Todo candidato tem que estar alinhado com esses 3 segmentos, por conta desse tipo de problema. Outra coisa que a data de diplomação também foi alterada, como reflexo da Covid-19. Me perdoe, eu queria voltar um pouquinho nessa questão da prestação de contas, que, como o senhor falou, é muito importante. E muita gente leigo, como eu, quer aprender mais. Na questão do advogado, que antigamente era necessário estar enquadrado já na prestação individual do candidato. Ele vai poder fazer a prestação junto com o partido, no caso do advogado e do contador? Ó, aí já é uma questão da seara contábil. Sim. Aí já entra na questão contábil. Eu, particularmente, eu tenho um amigo que é contador dessa área, não sei se você conhece, o Militão. Sim, demais. Toda vez que me surge uma dúvida da seara contábil, eu entro em contato com ele. Eu não tenho como adentrar nesse mérito, porque é uma questão bem técnica. Sim, essa sim. aí. E quem sabe você pode até fazer uma live com ele futuramente, porque na região, para entender mais sobre isso, não tem. Ele é show de bola. Vou bater um papo com ele, chamar ele para ele bater esse papo com a gente aqui, porque muita gente que nos acompanha, né? Tem que aprender, até que não é candidato, para aprender até fiscalizar, né? E por que eu acho importante debater esse assunto, em especial a prestação de contas? Até porque o cidadão, se ele achar que está acontecendo alguma coisa errada, ele pode também denunciar, ajudar, né? Ao TRE, não é isso? Sim, exatamente. Então, sim, conclua. O senhor ia falar sobre a data da diplomação. Então é um assunto que também a gente tinha anotado aqui para a gente dar continuidade para as perguntas. Nos explique aí sobre esse processo da diplomação. Bem, a diplomação alterou-se a data também, né? Você sabe que com a emenda constitucional 107 de 2020,
houve várias alterações. Então, de forma proporcional, a diplomação também foi alterada. E a diplomação ficou para 18 de dezembro, para aquelas cidades que vão ter normalmente o seu processo eleitoral. Aquelas que não vão ter, não vai ficar para 18 de dezembro, até porque tem determinadas cidades que pode ter eleição até 27 de dezembro. A justiça está fazendo de tudo para que ocorra normalmente. Mas chegou aquela situação, por conta da Covid-19, que depende mais da população do que da própria justiça. Para você ter uma ideia, a questão da biometria, que era para ser um verdadeiro marco para o processo eleitoral brasileiro, a Justiça Eleitoral decidiu que não há necessidade mais da biometria, porque não tem como resolver a questão sanitária. Passar o álcool gel poderia danificar o equipamento e também não quer dizer que passou o álcool gel, a pessoa está 100% livre de ser contaminada. Então a biometria não tem aquele recadastramento. Mas você se lembra daquele pessoal que ficava na porta do cartório eleitoral, amontoado? Infelizmente, ficaram ali, mas não vai ter essa efetividade para esse pleito. Tira uma dúvida sobre isso. Quem não participou do processo da biometria pode participar dessa eleição ou não? Pode, normalmente. 3 situações aí está chamando a atenção para ter uma baixa presença na questão eleitoral, no dia das eleições. A questão da biometria, muitas pessoas ainda não sabem que não precisavam ter feito, e acabaram não fazendo e acham que não vão poder votar. A questão da mudança do calendário eleitoral. Muitas pessoas não acham que foi cancelado e que não foi transferido para o dia 15 de novembro. E aquelas pessoas de idade que, por mais que tenha aumentado em 1 hora, que aumentou-se 1 hora como reflexo da Covid, vai abrir mais cedo as juntas, a sessão eleitoral para ter votação, mas muitas pessoas que gostariam de votar, mas que têm qualquer tipo de conformidade, uma pessoa mais idosa, não vai sair de casa para votar. Então, alguns estudiosos falam assim, até mesmo um estado como o de São Paulo, chega a 35% de eleitores que não compareceram à sua sessão para votar. No caso, o juiz eleitoral, ele tem o poder de intervir, se ele perceber que o quantitativo de eleitores foi muito baixo, fora da normalidade? Nesse caso, não. As eleições vão se dar da forma que estamos vivendo agora. Por isso que os advogados eleitoralistas, vários cientistas políticos falam da necessidade, da importância dos pré-candidatos falarem do processo democrático, de quanto é importante a pessoa se sacrificar para ir na eleição. Porque se você parar de pensar, aqui na cinquentenária de Itabuna ficou lotada para o povo sacar os R$600 do auxílio emergencial. Foi uma coisa... Eu fui o shopping center lotado, a cinquentenário lotada. Será que a pessoa não poderia ir, claro que obedecendo todos os critérios sanitários, ir votar? Nessa questão da dificuldade sanitária, né? Pode ter uma consulta pública para verificar a situação, não pode? Pode haver uma consulta pública. Eu acredito que Itabuna, Ilhéus e outras cidades aqui do sul da Bahia, como Eunápolis e Porto Seguro, seriam bem prováveis que se faça essa consulta, o próprio Ministério Público faça a consulta por causa dos altos índices. Nesse caso de cidades pequenas que a gente tem aqui, eu até me assustei, se eu salvo engano, foi Ipiaú, um número muito elevado de pessoas, tanto de mortes como de pessoas que pegaram a doença. O senhor acha que pode ser uma das principais a sofrer? Ela, digamos assim, está no olho do furacão, né? Porque, apesar de eu não ser morador de Ipiaú, a todo momento chega aqueles cards informando pessoas contaminadas, pessoas curadas, pessoas
aqueles cards que são que as prefeituras estão emitindo, né? Aquele sim, formativo. sim. E o sul da Bahia é um foco muito grande. Eu acho que a grande contraprova que vai existir para a região vai ser daqui a mais ou menos 14 dias, como reflexo do feriado. Então, a Isso. partir daí, nós já vamos ter uma ideia se o índice de contaminação aumentou a passos largos ou se manteve nessa queda constante. Nós temos aí a presença de Josenaldo Cerqueira, é presidente do PCdoB em Ilhéus. A gente está recebendo Grande aqui o abraço, doutor, José Naldo. doutor Wagner Aires, é um especialista na área eleitoral, e a gente está dando aula aqui para a gente, Josenaldo, sobre a área, a nossa área de trabalho. Mandar um abraço para o doutor Geraldo Calazans, que também atua na Sim, eleitoral, sim. grande amigo entrando aí agora. Um abraço, doutor. É, eu queria visitar um pouquinho, voltar um pouquinho às convenções, porque eu acho que é um assunto que muita gente perguntou, na hora os cards que a gente estava distribuindo, o pessoal que explicasse muita coisa. As convenções mudaram de acordo com a situação de cada cidade. Tem cidade que não pode aglomeração com mais de 50 pessoas, outras podem mais, outras menos. Mas legalmente ela não afeta o processo eleitoral, né? Mas pela saúde do cidadão pode afetar. Se o juiz eleitoral identificar que tem algum problema, pode causar um problema, ele pode interferir nesse. Porque pode ter partido que não, eu vou fazer presencial. E aí, se ele identificar por denúncia, ou pelos órgãos, ou por alguém, ele pode interferir no processo? Pode interferir diante de uma situação que foi feita uma consulta aos órgãos sanitários do Estado, do governo federal e até mesmo do município, a depender da situação. Mas aqui nas cidades de Ilhéus e Itabuna, até o momento, os magistrados que Sim. atuam nessa área e nem os parquês que também são fiscalizadores da lei, se pronunciaram em relação a isso. Então, eu acredito que na nossa região nós não vamos ter esse tipo de problema. Esperamos, né? Esperamos. Mas, mas é sempre bom ficar atento, porque é muito complicado, né? Como o senhor falou, Sim. com esse feriadão, pode ser que tenha um boom na região nos próximos 14, 15 dias. Sobre a inegibilidade, fala um pouquinho pra gente, principalmente a galera aí que é de primeiro marinheiro, primeira viagem. Bem, a questão da inelegibilidade foi impactante nessa eleição para ela, porque a inelegibilidade é, tinha muita inelegibilidade que ia vencer esse ano ainda. Então, ou seja, aquela pessoa que ficou 8 anos, condenado 8 anos para ficar fora, e o prazo ia ser 4 de outubro, acabou o quê? Acabou que com a postergação das eleições, criou um vácuo. E esse vácuo aí de outubro para novembro, a pessoa pode se candidatar. Aí tem todo aquele negócio da internet, né? Que internet hoje é o local que mais bate. E aí diz o quê? Diz, poxa, liberar os fichas sujas para serem candidato. Mas tem que entender que o tribunal está fazendo uma análise, a interpretação da lei está fazendo em cima de um dispositivo técnico. Não é uma questão ideológica. Não é Sim. uma questão. E essa alteração, realmente, aqui na região mesmo, eu observei que alguns ex-prefeitos que estavam em primeiro lugar, que estão em primeiro lugar nas pesquisas, que tinham esse problema, principalmente ali na região do extremo sul, vão conseguir ser candidatos sem problema algum. É que eu lhe falo, né? É uma questão que é de saltar os olhos. A pessoa tem um problema de prestação de contas e não vai poder ser candidata. Uma pessoa que foi condenada em improbidade e outros crimes, até mesmo peculato, que cumpriram-se, né? Essa aqui é a situação, para poder ser candidato. Assim, o senhor falou na questão de se distribuir notícia, às vezes falsa, na A internet. fake news. A famosa fake news. A fake news tem sido um grande problema, né, para a justiça eleitoral, não é isso? Exatamente. É porque a Justiça Eleitoral faz a seguinte campanha: na dúvida, não compartilhe. Mas só que entrou também a questão dos robôs, que Sim, também disparam mensagens, e mensagens falsas. Ou seja, se eu tiver
E por isso teve algum tipo alguns dispositivos criados para inibir esse tipo de situação. E também até mesmo questões que desvirtuem o próprio processo eleitoral. Digamos que Jefferson tem um grupo de WhatsApp dos amigos, que ele é o administrador. Sim. Que Jefferson, aí um terceiro colocou isso colocou uma notícia falsa. Ou então até mesmo colocou uma pesquisa eleitoral sem estar registrada. Sim. A pessoa que colocou é condenada, mas Jefferson, que é o administrador do grupo, ele também é condenado. É mesmo? Então, Quer dizer, o cara responde pelo. Se você curtir ou compartilhar uma mensagem do Facebook falsa que venha denegrir a imagem de uma pessoa, também responde. Na dúvida, não compartilhe. Esse é o grande teor da situação. E a fake news está aí, né? Esses robôs, é por isso que no processo de pré-candidatura, de pré-candidatura e sua campanha publicitária, se fala para tudo fazer com moderação. Se Jefferson é candidato e quer fazer um impulsionamento, pode, mas de forma moderada. Se passar disso aí, já pode ter problemas de prestação de contas. Já tem que ter problemas de pagamentos de multa. Enfim, existe todo um imbróglio que pode ocorrer por conta disso. Na questão da publicidade do candidato, o TRE mudou muitas regras que antigamente, para tentar reduzir, né, o poderio econômico ser influente. E como é que fica isso nas redes sociais? Bem, tem que ser feito de forma plausível. Se Jefferson tem R$ 1 milhão guardado, ele só vai poder gastar 10% desse 1 milhão. Não nas redes sociais, mas em toda a sua campanha. E o restante vai ter que ser de amigos, que não sejam pessoas jurídicas. Pessoas físicas que venham a ser doadores de campanha, ou então a questão daquela vaquinha virtual, que daquelas plataformas de arrecadação online, ou então de fundo partidário. Por quê? Busca-se combater esse equilíbrio. Se fizer alguma coisa diferente disso, é chamado o quê? É chamado de abuso de poder econômico. Esse abuso de poder econômico não pode se prevalecer. Então existe esse combate. Ou seja, se você colocar R$ 10.000 de impulsionamento, você já está ferindo. Aí abuso de poder econômico. Mas se você botar 200, R$ 300 de impulsionamento, até a depender da sua renda, semanalmente, você sendo candidato a majoritária, não tem problema. Outra coisa que também chama atenção, que a gente não pode deixar passar aqui batido, é a situação seguinte, gente, que no momento da convenção, terminou a convenção, você continua sendo pré-candidato. Isso, interessante. Você é pré-candidato até o registro da candidatura. E a propaganda se dá exatamente no dia 14. Até o dia 14 você é pré-candidato. Você não pode sair da convenção já com o seu número, colocando em rede social, entregando adesivos, não. Apesar de ocorrer a convenção, você só se torna candidato a partir do dia 14. No caso, pós o registro de candidatura. No 14 de outubro. 14 de outubro, 14 dos 10. Isso. Viu os candidatos que estão acompanhando aí? Paulo Moreira é experiente nisso. E tem outros amigos. Taninha tá mandando um abraço aí, viu? Já está profetizando na vida do senhor aí, que vai virar desembargador. Amém. Ó, e Carlos Aires, o senhor conhece, né? É meu pai. Entrou aí agora. Esse rapaz Carlos Aires. Esse rapaz é brilhante. Ah. É brilhante. Seu Carlos, parabéns pelo filho, viu? O jovem inteligente, brilhante, dedicado a estudo. Parabéns. Obrigado. Dessa questão aí, fazer a revisitação do senhor explicou na estante aí, que eu acho interessante visitar. O candidato que ele sai da convenção achando que já pode sair divulgando o material, ele pode ser punido, né? Pode. Eu gostaria só de fazer uma ratificação, dia 27 de setembro, tá? A 27. Eu troquei 27 para 14. É tanta data que a pessoa fica... É verdade. A gente tem que chamar a atenção também o que pode e o que não pode.
Sim, Esse também é um grande X da questão. O que que sim, pode? Bem, o que pode é você ter ali um perfurete no carro, sim, sim, você pode ter uma mesa na porta de sua casa para distribuir santinho, santão, adesivos, aquelas propostas eleitorais. Pode fazer sim, isso. Colocar um adesivo de meio metro ali na janela de sua casa. Pode. O que não sim. pode é você botar no poste, que colocar na pilastra, botar no muro, botar na parede. Não pode, mas no vidro de sua casa pode. E também colocar no veículo, em qualquer parte do veículo. Também em relação ao veículo, o que eu achava interessante, que muitas pessoas faziam, era plotar o carro todo. Sim, Nessa plotagem desse carro todo, começava a circular na cidade e tinha pessoas que até mesmo no dia da eleição sim. colocavam na porta da sessão eleitoral aquele carro todo plotado, verdadeiro outdoor ambulante. Isso aí acabou. É os Não pode ser espertos, mais plotando a carro. é os Não pode ser plotando espertos, a carro. os ditos espertos, né, que mora perto da sessão eleitoral. Outra coisa que eu queria saber do senhor, nunca pôde, mas sempre fizeram. Chegar na sessão eleitoral e despejar de madrugada aqueles milhões de santinho para querer sobressair. Isso aí é considerado infração Com eleitoral? certeza, com certeza. Isso aí eu acho que é um tipo indireto de boca de urna. E a boca de urna tem que ser combatida também. Isso aí compete muito mais ao Ministério Público de nós como advogados. Mas na nossa orientação, até mesmo por uma questão ética, é que não faça isso. Entendeu? Dentro dessa seara aí também, Sim, é bem conveniente dizer aquelas coisas que não podem. sim, Não pode, de forma nenhuma, entregar brindes. O boné, a camisa, a camiseta, o broche. Não sim, pode. Isso aí é entrega de brindes. Mas você, dentro dessa esfera, o que você pode fazer? Você pode colocar ali aquele pessoal que vai trabalhar na sua campanha, aquele sim, pessoal que vai trabalhar na sua campanha, está devidamente uniformizado. sim. Você pode confeccionar ali, por exemplo, número tal, a pessoa com boné, com a camisa, ele está trabalhando na sua campanha. Essa pessoa vai até para a sua prestação de contas. A sua Sim. coisa. Agora, aquela distribuição que você para na feira livre e sai dando tudo de camisa, não pode, de forma nenhuma. Outra coisa que chama atenção, aquele cavalete que ficava brigando nas ruas de Ilhéus, Sim. para ver quem ia chegar mais cedo para colocar aquele. Acabou. Não pode mais, não? Não tem. Não pode cavalete. Aquela bandeira fixa ali também não pode. Aquela bandeira ali tem que ser móvel. A pessoa saindo por aí andando com a bandeira, tudo bem. Mas aquela bandeira fixa ali na porta de sua casa, não pode. No comércio, nenhum tipo de propaganda. Tem gente que tem dono de banca de revista, gosta de botar lá o cartaz, um adesivo. Não pode. Tem gente até que bota santinho dentro dos jornais e vende jornal com santinho dentro. Não pode de forma nenhuma. Comércio não pode fazer campanha de forma nenhuma. Ó, Também chama. Uhum. Jackson Rodrigues está perguntando se as máscaras com número pode. Bem, muito interessante essa Novidade, pergunta. né? Novidade. A máscara, ele pode ser dado para aquela pessoa que está fazendo a sua campanha, aquele militante seu assíduo, aquela pessoa que faz parte daquele métier político. Ali, digamos que você seja pré-candidato a vereador, você tenha 10 pessoas que lhe acompanham nessas atividades. Então, aquelas pessoas ali podem estar com a máscara, com o número, pode estar com o boné, pode estar com a camisa, sem problema nenhum. Agora, essa distribuição, 500, 600, 700 pessoas com a máscara com o seu nome, não. Aí a entrega de brinde é uma questão de, até mesmo, dependendo da situação, vira até mesmo compra de voto. Entendeu? Não pode. Ah, Paulo Moreira é um político da nossa cidade aqui, muito, muito experiente. Ele está fazendo resenha aqui. Não Sim. pode, mas ele tem uma equipe grande, então não tem problema nenhum. A sua equipe vai Ah, usar. sim. Eu queria Outra saber uma situação outra. também, Fale, pode falar. para chamar atenção, é o carro de som. O Isso, carro que de som é ótimo. o seguinte: o carro de som, antigamente, você pegava as ruas de Ilhéus, descia as ruas de Sim, Ilhéus, todo lugar tinha carro de som. Você passava por Itabuna, na Avenida do uma guerra. Cinquentenário, inúmeros carros de som descendo. Acabou isso. Poluição. Carro de som agora é uma forma acessória. Como assim? O carro de som pode estar na carreata, pode estar no comício, na passeata e na caminhada. No comício, eu acho difícil, porque aí vai ter o choque
do som sim, do carro com o choque do palanque. sim. Na carreata são várias pessoas fazendo aquela zoada. Agora, a caminhada e a passeata podem estar. Qual é a estratégia que eu aconselho aos pré-candidatos? A pessoa saiu de Ilhéus e foi para Inema para fazer sua campanha, no distrito de Inema, aqui parte Sim. de Ilhéus, né, bem Isso, distante, isso, ou em isso. Olivença, estou dando aqui só um exemplo. Sim, sim, Vão 10 pessoas fazendo uma caminhada, sim. entregando material de campanha e um carro de som de junto. Agora, o carro de som sozinho, ele não pode. Ele Ah, tem que ser um acessório da caminhada ou da passeata. entendi. Entendeu? Que a ideia é Outra, o quê? Diminuir custos, né? sim, sim. O senhor acha que essas mudanças, a primeira mudança dando para o candidato o poderio de ele bancar sua própria campanha, mas eu acho que depois da. Desculpa que parou aqui, que me ligaram aqui na hora do. Ah, acontece. O senhor acha que essa nova mudança sobre poderio financeiro, não poder o cidadão ele bancar tudo do jeito como era até 2016, salvo engano, vai ser positivo para os candidatos sem recursos? Ah, com certeza. Vai se buscar aí uma maior isonomia, um equilíbrio nessa disputa eleitoral. Porque antigamente o cara podia ser milionário e sair gastando da forma que queria. Mas agora, por mais que ele tenha dinheiro, ele não pode se autobancar. Então, daquele dinheiro dele, apenas 10% do que ele tem vai para a prestação de contas. Os outros 90% vem de fundo partidário, dessa vaquinha virtual, que dessas plataformas que são registradas no TSE, também vem em relação a amigos, doadores de campanha, simpatizantes, né? Agora, Sim. aquela pessoa que se autobancava, vendia bois, eu vou vender 100 bois aqui para mim fazer minha campanha, isso aí não dá. Isso aí não dá. Essa aí é a grande ideia. Todas essas mudanças aí é reflexo desse problema que teve lá atrás, que Sim, começou com a Lava Jato. sim, Essas pessoas jurídicas, campanhas milionárias, todas as situações aqui é para diminuir o gasto de campanha. Aquela pessoa que tiver gás a mais, saltar os olhos, ela pode ter sim, um problema sério de caixa 2, ser rotulado como caixa 2. Uma coisa também que chama atenção, caixa 2, é as pessoas, que sim, muitas pessoas acham que pode fazer tudo. Ah, essa regra eleitoral está aí, pode fazer tudo, isso e aquilo. Mas imagine só, Jefferson, sim, um município pequeno, onde você só tem aí a prerrogativa de poder gastar R$ 10.000 na sua campanha. sim. Você toma 3 multas de 3.000. 3 vezes 3, 9.000. Você vai ficar com R$ 1.000 para fazer a campanha. Então influencia, diretamente a multa com Exatamente. Essa multa vai para a prestação de contas. Nossa. Aí Se ele não você pode gastar pagar mais. e não jogar, é caixa 2. Pagar por Ixi, fora é caixa 2. que coisa, né? Isso aí aperta mais para o cidadão obedecer mais ainda as regras, né? Exatamente. É uma questão complicada, que muitas pessoas acham que em redes sociais, porque o ambiente é rede social, a pessoa pode fazer de tudo. Mas não é bem Sim, assim, né? A sim, rede verdade. social está aí, mas está tendo um processo de democratização muito grande. Você pode, nesse processo de pré-campanha, você pode se enaltecer. Eu, Jefferson, Sim, pré-candidato a vereador de Ilhéus, morador do bairro Olivença. Eu sim, quero aqui a ajuda de vocês, o apoio de vocês para me tornar vereador futuramente, para eu poder fazer uma creche aqui no bairro. Ele está falando da sua proposta, ele não está pedindo voto. sim, Ele não está pedindo voto. Ele não está prometendo diretamente. É um projeto que ele tem. sim. Entendeu? Então, Entendi, todas essas situações precisam ser muito bem observadas. entendi. Uma outra questão que eu queria que o senhor falasse, que nessa eleição vai ser a primeira vez, então é novidade. Antigamente os partidos poderiam se juntar, né? Para fazer uma chapa para proporcional. E agora não pode mais. Fala mais sobre isso pra gente. É o chamado fim das coligações. Eu também acho que dessa forma ficou mais democrático. Tinha aquelas candidaturas ali que iam ficar amínguas, sendo apenas um degrau para os famosos políticos profissionais se elegerem.
Eu conheço partidos políticos que disseram, ó, quem tem mandato, quem já teve mandato, aqui não entra. Então, um partido só, com 30 e poucos candidatos, obedecendo a regra de ter a questão feminina, que tem essa situação dos 30% mínimo de mulheres, Sim. vai eleger 2, 3 candidatos, sem problema nenhum. Agora, numa ampla coligação, que juntou vários partidos, aquela salada mista, aquela sopa de letrinhas, aí favorecia quem? Ao político profissional. Então está buscando-se uma maior democracia, tendo-se individualismo. E também os conchavos políticos. Esses conchavos políticos, ó, o partido Nanico vem para cá para somar, outro partido Nanico vem para cá para somar, para um grande partido se dar bem. Entendi. Agora, qual será? Aí eu entro aqui no mérito. Sim. Um deputado na CPI falou: vem cá, um partido Nanico veio aqui se coligar conosco. Vocês acham que eles vieram a troco de nada? É uma situação também que nós, como eleitores, nós, como cidadãos, temos que observar tudo. Se nós não conseguiremos mudar o país em que vivemos. Verdade, doutor. Essa é a primeira eleição que não vai ter a coligação na proporcional, né? Exatamente, exatamente. Poderá ocorrer na majoritária sem problemas. A coligação na majoritária, sem problemas. Aquela questão do horário eleitoral, proporcionalmente à quantidade de cadeiras na Câmara Federal, é o horário que vai. É proporcional ao tempo de TV e de rádio. A internet é livre para todo mundo. Mas. Paulo perguntou para ele explicar o processo para o candidato de cada partido se eleger. Como é que é o procedimento? Aí existe uma situação chamada coeficiente eleitoral. Aí você vai pegar o número de pessoas, de votos válidos, pessoas que se foram até o local de votação, votos válidos, e vai dividir pelo número de cadeiras. Correto? Com esse número de cadeiras, vai chegar a um denominador, a um coeficiente. A cada coeficiente preenchido é uma pessoa que entra. Mas tem aquele cálculo da sobra. Por exemplo, tem situações que não se chegou a 5 mil. Mas pelo cálculo da sobra, a pessoa teve aqui 3.800. Então, essa pessoa entra. É bem difícil nós, nesse momento, tentar fazer qualquer tipo de cálculo. Porque a gente não sabe qual vai ser o índice de comparecimento dos eleitores nessas eleições, né? Eu acredito que vai diminuir bastante. Dentro do partido, então, como é que fica? Então, desse cálculo, o senhor falou para o partido atingir. E dentro do partido? Então, digamos assim, digamos que um partido A teve 12 mil votos ao todo. E o coeficiente eleitoral seja de 4 mil votos. Logo, 3 vezes 4, 12. Entra-se 3 vereadores. 3 cadeiras preenchidas por esse partido. Aí, no caso, assim dentro do partido é por ordem, né? Aí, no caso, é mais fácil por entender ordem. por ordem. Por ordem. Ótimo. Professor André Luiz, um abraço, muito obrigado pelo carinho estar aqui com a gente. A gente está recebendo o doutor Wagner Aires, é um especialista na área eleitoral e civil, está dando essa aula para a gente aqui. Falta 5 minutos para terminar o bate-papo. Eu queria desde já agradecer, mas também pedir que o senhor fale um pouquinho mais para a gente, numa área que eu acho de extrema importância, que principalmente para o candidato que não tem recurso financeiro. A participação sobre os recursos públicos que vêm para os partidos, como é que fica? Bem, os recursos públicos, eles vão vir de forma proporcional através de um dispositivo chamado fundo partidário. Os pré-candidatos irão discutir com os presidentes de cada partido quanto eles vão receber de fundo partidário, sabendo-se que tem que obedecer à questão proporcional das mulheres. Eu vi uma reportagem agora de noite, eu ainda não li, que também vai ter a situação das cotas raciais. Aí tem que se saber se vai valer para essa eleição ou para a próxima. Aí quem vai decidir são os ministros. Sim. Entendeu? Tem partido aqui que nunca foi nada. A exemplo de... Eu prefiro não citar, nunca teve grandes cadeiras, nunca teve nada. Por um passe de mágica, um candidato se elegeu a presidente da República
É o Sim, segundo maior partido da casa, logo vai aumentar e aumentar muito esse fundo partidário, milhões e milhões, sim. entendeu? Por isso que teve aquela grande situação, né? Aquela grande sacada, ó, a eleição, esqueça essa ideia de não ter esse ano. Por quê? Porque os partidos hoje vivem de fundo partidário. Se não tivesse eleição esse ano, de onde é que ia vir o dinheiro dos partidos sobreviverem? Não é Verdade, verdade? verdade. Outro assunto que assim, eu acho importante que o senhor explicasse, a participação das mulheres de volta sobre cotas, mas a cota de gênero, na verdade, né? Não é de Sim. mulheres, é de gênero, né? Explica pra gente aí como funciona. Bem, está havendo uma, digamos assim, uma efetividade em relação à justiça eleitoral e ao legislador para que tenha assim, maior, uma maior participação feminina nessas eleições. Eles deixam bem claro, né? Feminina, Sim, essa sim, questão de gênero. O legislador fala nisso. E o fundo partidário também irá vir de forma proporcional a essa situação. Tem partidos que estão, eu assisti, não me lembro agora, prefiro não citar qual partido, trabalhando com a ideia de ter 50% das candidatas serem mulheres. Serem sim, mulheres. Então, é uma situação bem interessante. Então, eu acho que vai aumentar esse índice, como também vai aumentar a questão racial, que busca-se uma maior inclusão da mulher, porque a mulher no passado não tinha direito ao voto. sim, Então, estão querendo fazer uma situação histórica, assim como a questão racial nas universidades públicas, que criaram as cotas raciais, para uma forma de reparar um problema histórico. Nós sim, temos problemas até hoje latentes históricos. sim, E esse processo eleitoral, cá para nós, é enorme. É enorme. E até mesmo da época dos coronéis da República do Café com Leite, era praticamente difícil a pessoa adentrar no meio político. O emergente político não teria como aparecer. Entendeu? entendi. Se ele não fosse filho do coronel, não tinha chance no espaço da política. Pois é. Jefferson, já vai estourar o tempo, né? Isso, isso. Falta 1 minuto e meio. Eu queria agradecer ao senhor pelo esse seminário que nos deu aí. Eu Nada. agradeço de coração. Espero que os amigos que estão assistindo agora tenham gostado e quem vai assistir depois, com a sua permissão, a gente vai Com botar em outras certeza. plataformas. Vai botar em outras plataformas para a galera do YouTube, do Twitter, do Instagram já vai acompanhando e do Facebook, se o senhor permitir. Deixa Claro, Jefferson. esse último minuto para o senhor falar para a gente aí. Muito obrigado a todos e ao senhor em especial. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui, ao Jefferson pelo convite. Quero estender a minha vontade de ajudar todos os pré-candidatos a Ilhéus também. Aquele que tiver qualquer dúvida, pode pegar com o Jefferson aqui no telefone. Se eu puder responder via WhatsApp, e quiser me ligar, pode fazer a todo momento. Estou aqui para ajudar. Quero também pedir muita saúde para todas Amém. as pessoas aqui. O momento agora é de saúde. Jesus na frente de tudo. E pedir boas eleições para todos nós. Que a democracia prevaleça. Um Até a beijo no próxima. coração de todo mundo.